Olá, graça e paz, mais uma vez aqui, bora caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Hoje eu vou contar o testemunho do meu filho, Bruno. Eu sempre digo que milagre, ele não tem prazo de validade. Então, o milagre que Deus fez, ele sempre vai ser milagre. Já está com 27 anos que esse milagre aconteceu, mas eu quero compartilhar com você. Lucas 7 vai ser o texto que a gente vai ler. Lucas 7, versículo 14 e 15, diz assim: Chegando-se o esquife, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A Bíblia está falando de um menino que estava morto e Jesus chegou e ressuscitou. O ano era de 1994, novembro, nasceu o Bruno. Em fevereiro de 1995, ele estava com 3 meses, ele estava em casa, a gente estava em casa, ele começou a passar mal. Lembrando que eu vou contar só o testemunho do Bruno, eu não vou falar nada da minha vida, não vou falar o meu testemunho, exclusivamente o dele. A gente estava em casa, o Bruno começou a passar mal, eu com uma irmã, levamos ele no pronto-socorro. Do pronto-socorro, ele foi levado às pressas de ambulância para um hospital. E quando chegamos no hospital, já estava aquele auê. Enfim, Bruno foi internado e a médica não me falou o que ele tinha, simplesmente ela me disse: mãe, não saia do hospital. As palavras exatas foram essas: a senhora está proibida de sair do hospital. Seu filho precisa de uma UTI, mas nós não temos vaga. Eu era muito boba, não sabia que eu poderia exigir uma vaga ou naquele hospital ou em outro hospital, mas não sabia disso. Ele ficou no quarto normal e eu tinha que ficar o tempo todo olhando para o Bruno, porque ele entrava em coma, e quando ele entrava em coma, eu tinha que correr e chamar as enfermeiras, quem estivesse de plantão, o médico que estava de plantão, socorria. Ele inchava. Imagina você, quando você enche uma bexiga, você vê a bexiga inchando. Desse jeito, eu ficava olhando e via o meu filho de 3 meses inchando. Eu corria, era corrido mesmo, né? Não é modo de falar, era corria. Chamava as enfermeiras vinham, o médico vinha, dava uma injeção, ele voltava ao normal. Isso foram por 16 dias, sem saber o que ele tinha. No 16º dia, madrugada, entre 2 e 3 horas da madrugada, aconteceu isso de novo, ele entrou em coma. O médico de plantão veio, deu a injeção, ele voltou ao normal e ele falou para mim: mãe, eu vou ser bem honesto com a senhora. A senhora está liberada para sair do hospital. Gente, eu vou reproduzir exatamente as palavras do médico. Eu não, naquele tempo não tinha celular, não tinha como gravar, mas foram exatamente as palavras dele. Mãe, a senhora está liberada para sair do hospital. O seu filho é um óbito. A senhora pode sair e cuidar do enterro dele. Ele não tem uma gota de sangue no corpo, ele só tem pus. Foram as palavras do médico. Ele tem infecção generalizada. O nome não é esse, ele não falou infecção generalizada. Tem um nome que eu sempre esqueço, me desculpe que eu esqueci de trazer escrito, eu não lembro. Mas no popular é infecção generalizada. E a médica está dando remédio de verme para ele. Então, não tem mais o que fazer, a senhora pode sair. Era madrugada, fiquei ali, falei: deixa amanhecer o dia que eu saio e vejo o que eu faço. Eu peguei no sono, gente, eu peguei no sono, parece que alguém me deu uma paulada na cabeça. E eu acordei com o quarto branco de médicos, muitos médicos, fazendo assim: mãe, acorda, mãe, acorda, mãe, acorda. E quando eu acordei, estava um monte de médicos, me mandaram me afastar do berço e examinar. A médica, que era a médica dele, veio do meu lado e falou: mãe, o que aconteceu aqui nessa madrugada? Eu fiz assim: não sei. Aí ela falou: Jesus esteve aqui.
porque seu filho não tem mais nada. Entre 2 e 3 horas da madrugada, ele foi dado como óbito. Às 7 horas da manhã, ele não tinha mais nada. Assim como o Senhor devolveu aquele menino para aquela mãe, ele também devolveu o Bruno para mim. Já fazem 27 anos. O Bruno ficou com algumas pequenas sequelas, baixou um pouco a visão dele, a audição, mas ele estudou, ele se formou, está terminando a administração. Um menino muito trabalhador, muito obediente, muito responsável. E se você tiver com alguém doente, se você tiver desesperançado, se o médico deu um diagnóstico que não tem como fazer nada, saiba que quando os médicos não podem, Jesus ele pode, porque os médicos eles são limitados, mas o Criador de todas as coisas, o Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, ele não tem limite para operar. Quando ele quer fazer, ele faz e pronto. Então esse é o testemunho que eu queria repartir com você, porque, que nem eu disse, testemunho, milagre não tem prazo de validade, e eu louvo a Deus pela vida do Bruno, eu louvo a Deus pela tua vida, que está me ouvindo e vai receber de Deus também um milagre, se você assim crer. E, na verdade, eu confesso uma coisa, naquele momento que eu não tinha era fé, eu estava tão debilitada, né, 16 dias ali, depois a gente ficou até 21 dias no hospital, só para os médicos terem certeza. Mas não tinha nada em mim, assim como o Senhor não perguntou nada para aquela mulher se tinha alguma coisa de especial nela. Simplesmente o Senhor chegou e quis devolver o menino para ela, e ele simplesmente chegou e quis devolver o Bruno para mim. Deus te abençoe.